Gostaria de chamar a todos as nossas estrelas a virem ao palco, por favor, para começarmos esse painel incrível. Alô? Funcionando? Muito bem. Boa tarde a todos. É um prazer enorme poder sentar à mesa com essas pessoas incríveis. Queria desejar a todos as boas-vindas ao nosso painel Inovações no Ensino de Matemática e de Ciências, do nosso primeiro encontro de educadores do século XXI, na Casa Firjan. Eu queria começar citando uma frase do livro do nosso querido professor Antônio Nova, que esteve aqui com a gente ontem, né, e falou um pouco do livro. A primeira frase do primeiro capítulo do livro é: a educação como prática da liberdade é uma forma de ensinar que qualquer um pode aprender. E essa que é uma frase bastante emblemática, sobretudo nessa mesa, né? A gente vai falar aqui, a gente tem essas pessoas incríveis para falar sobre ensino de matemática e ensino de ciências da natureza, que são áreas muito estigmatizadas como áreas para poucos. E isso, infelizmente, é muito difundido e é uma inverdade. E a gente tem aqui ótimos exemplos de como combater essa inverdade, né? Vamos educar para a liberdade e vamos mostrar para o mundo que ciências e matemática também são áreas que qualquer um pode aprender, que todo mundo pode aprender. Então a gente vai contar nessa mesa com a presença do nosso querido Francis Borges, professor de matemática da Escola Firjan SESI, mestre pela UERJ, com a nossa querida professora Daniela Mendes, doutora em ensino de matemática, professora da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, com o Carlos Brenner, coordenador do ensino médio da Escola Alemã Corcovado, mestre em matemática pelo IMPA, com o nosso querido professor alemão Richard Klein, professor de matemática e física nível ADLK, lá na Alemanha, coordenador do MINT, na Escola Alemã Corcovado, e com o querido professor Sérgio Lopes, que é professor de tecnologia educacional e coordenador de tecnologia educacional também da Escola Alemã Corcovado. Sejam todos muito bem-vindos, não deixem de acessar o nosso QR Code com a pesquisa sobre o portfólio de educação da Casa Firjan. E para começar os nossos trabalhos, eu queria convidar o meu querido colega, professor Francis, para contar um pouquinho da experiência SESI de ensino de matemática e ciências. Posso ficar em pé? Boa tarde a todos. É motivo de muita alegria mesmo estar aqui na frente de vocês, representando uma casa como essa. Outros professores também gostariam de estar aqui falando sobre isso, mas coube a mim essa oportunidade. E eu queria falar um pouco para vocês de uma coisa do que eu vivo, de estar nesse lugar, de um programa de matemática, eu como professor de matemática. Fica tranquilo que eu não vou dar aula de matemática aqui, tá? Mas também vou me autodescrever. Sou moreno, alto, cabelo castanhos. Os olhos também eu acho que é castanho, se eu não esqueci a cor dos olhos pelo nervosismo. Tem um pouco de cabelo ainda, os alunos não me fizeram perder todos que tem ainda, né? Mas vamos lá. Inovação no ensino de matemática e ciência na rede Firjan SESI. Vou falar uma curiosidade minha. Perdão. Uma curiosidade que eu sempre falo, que eu sou de Xerém. E a primeira coisa que vem à mente da pessoa: Zeca Pagodinho. Mas por que você trouxe, Francis, para a gente essa curiosidade? Quando eu falo matemática, o que vem à cabeça de vocês? Quando eu falo de Xerém e falo de Zeca Pagodinho, eu falo de uma pessoa que investiu no ser humano, eu era criança, adolescente, e que me oportunizou estar em situações, momentos culturais, que fez hoje, talvez, de certa forma, afirmar a profissão que eu tenho hoje. E muito feliz por ser professor, tá? Estudei na escola de música dele e toco flauta e violino. Vou falar um pouco do programa Firjan SESI Matemática. Firjan SESI Matemática foi lançado em 2012 a partir das necessidades apontadas por empresários da indústria. Busca transformar a sala de aula de matemática em um ambiente gigante, ativo, investigativo, desafiador, agradável, associando tecnologias, recursos diversos, formação de docente, metodologia. Mas disso tudo que eu li aqui, eu tenho certeza que o mais difícil é a formação de docente. Porque o docente é o que vai fazer esse caminho ser verdade. É o docente que vai fazer isso aqui tornar a realidade dos alunos. Mudando a vida do aluno, e esse aluno é capaz de mudar a sua família e a sociedade à sua volta. Bom? E vou tentar não alongar muito na minha fala, tá? Esse é o alcance do projeto. SESI Matemática, Maranhão, perdão, deixa eu voltar aqui, gente.
Ceará, Distrito Federal, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Santa Catarina. Mas o importante também frisar que isso partiu de uma necessidade. Alguém pensou assim, olha, precisamos reforçar, precisamos melhorar essa área, algo está acontecendo. E isso não difere dentro do ambiente sala de aula. Nós, como os professores, educadores que aqui estamos, temos que pensar no aluno. E como esse aluno consegue mudar a sua realidade. Matemática, aqui como o Vinícius já falou para a gente, a matemática é representada como uma disciplina muito difícil, desinteressante, inacessível e apenas para nerd. Gente, Francis nunca foi nerd. Pelo contrário, eu sempre tive muita dificuldade com matemática. Eu acho que isso me facilita ser um bom professor de matemática. Porque eu me coloco no lugar do aluno e falo, gente, isso aqui para mim foi muito difícil, mas eu consegui superar. Com toda dificuldade, mas eu consegui. Então é bom você botar para o aluno que quem faz matemática, claro que aqui o foco não é só matemática, mas eu estou citando a ideia da matemática e como isso foi além dos muros, como isso entrou em outras áreas de conhecimento. Então agora eu queria apresentar para vocês algumas imagens. E queria que vocês pensassem comigo uma sala de aula do século XIX, uma sala de aula do século XX e uma sala de aula. Os alunos que estão aqui, hoje são meus alunos do segundo ano. E eu mostrei as fotinhas deles, ficaram rindo, mas isso é uma sala de aula, é a sala de aula do SESI, SESI Matemática. É uma sala de aula onde os alunos estão co-criando. Não tem um professor à frente falando, eu sou o dono do conhecimento, eu estou te ensinando e você aprende porque é assim que se faz. No mercado de trabalho é assim? A nossa necessidade, não só pensando no mercado de trabalho, mas na vida adulta, quando ele estiver no ensino superior, vai ser assim? Ou ele vai ter que fazer network, ele vai ter que se movimentar, ele vai ter que, de certa forma, se reinventar nesse processo. Então aqui é só mostrar um pouco dessa ideia. Os alunos estudando matemática, de modo geral, numa sala, e essa sala é uma sala imersiva. Mas tudo que foi falado hoje nessa manhã também, não adianta ter o recurso, não adianta ter o investimento, se eu não tenho um professor preparado para isso. E eu gostaria de citar com vocês, só para exemplificar um pouquinho de como é esse trabalho do programa SESI Matemática, programa Firjan, com 2 exemplos. Esse é o que eu fiz na pandemia com os alunos, esse exemplo foi de um artigo que eu publiquei na revista 7, da Unicamp, onde eu trabalhei com os alunos o conceito de taxa de variação. É uma turma de primeiro ano, hoje é meu 3º ano, para minha grata alegria, eu e o professor de física, incrível que pareça, somos paraninfo dessa turma de 3º ano, e eu lancei o desafio para eles, atividade com 2 turmas de primeiro ano durante a pandemia, taxa de variação aplicada em outras áreas do conhecimento, expliquei para esses alunos como usar um software de geometria dinâmica, no caso o GeoGebra. Muitos não tinham recurso, usavam a aula pelo celular, mas esse software também permite você usar pelo celular. E aqui a produção e apresentação produzida pelos alunos com validação de matemática explícita. Então ele tinha que observar o conteúdo, achar aquilo interessante, ou seja, teve aluno que fez trabalho, esse aqui que aparece na foto, é o aluno Pierre, ele fez a taxa de variação de um crescimento da árvore Kiri japonesa. Teve aluno que fez a taxa de variação, naquela época do governo, se o governo continuasse comprando leite condensado da forma que estava. Teve aluno que fez taxa de variação em cima do bolinho do airfry, mas acho que ele só queria comer o bolinho do airfry mesmo. Porque se ele fosse levar em consideração toda a geometria envolvida aqui naquele crescimento do bolinho e o conhecimento físico, mas claro que a gente não assim, disse que estava errado. E é muito importante que nesse processo o aluno se sentiu protagonista. Vamos ver como um dos resultados aqui é que todos os alunos foram capazes de aplicar, explicar e aprender. Da maneira que eles conseguissem, de certa forma, passar isso. E era muito importante que a explicação dele tivesse baseada com dados. Coisas que ele coletou, que ele mostrou, que ele fez um dado empírico, que ele foi atrás, fez uma investigação. Claro, são alunos de primeiro ano, de uma educação básica, mas são alunos que estão passando por um processo de aprendizagem, que vai refletir isso na vida futura. Desenvolvimento de habilidades e competências esperadas com trabalho cooperativo, colaborativo, comunicativo foram evidenciados. Então eles estavam na pandemia, eles não se viam, estavam muito ansiosos para se conhecer, mas fazia webcam, conversava, falava sobre o trabalho. E aí é nessa hora que você observa que a família entrou no meio. Então eles precisavam de algum momento que, não sei, o pai lá puxasse o carrinho de flexão para ele poder mexer a taxa de variação ali daquele carrinho de flexão. Então você via isso no vídeo.
a família se envolvendo, trabalhando. Então, isso foi uma coisa assim, interessante. Eu, como professor, foi novidade para mim. Intervenção do professor ao longo do trabalho ocorreu de forma... eu até mudei esse termo, eu queria mudar a palavra esporádica para que surgiu, dependendo da necessidade do momento. Houve situações que eu tinha que entrar, que eu tinha que tirar dúvida, mas para ter aquele momento de fomentação, porque o que move o ser humano são as perguntas, as dúvidas. Aí você faz o porquê das coisas e começa a desenvolver. Tá? Ocorreu algum caso, momentos como eu já contei dos familiares. Eu vou tentar acelerar por causa do tempo, Vinícius. Os alunos se mostraram mais confiantes e animados com a matéria, com a aplicabilidade do conteúdo em assunto em área de interesse. Então, eu não estipulei qual conteúdo o aluno precisava, de certa forma, trabalhar a taxa de variação. Ele tinha que entender o conceito que eu expliquei, fazer os exercícios que estavam no livro e, a partir dali, pensar: Francis, posso fazer a taxa de variação da torneira que fica pingando lá em casa? Pode. Da vazão da torneira? Pode. Francis, posso fazer da placa de vídeo que eu ia comprar e aumentou o preço absurdamente? Pode, porque isso é interessante para você. É mostrar que o conceito matemático, o conteúdo, é e tem aplicabilidade na sua vida. Outro exemplo que eu vou trazer para vocês, que também é uma turma de primeiro ano, você fala assim: Francis, você trabalha com primeiro ano? Não. Eu quis trazer exemplos do primeiro ano, que são alunos de entrada. O exemplo número 1 que eu falei com vocês, só para abrir um parêntese aqui, os alunos que fizeram o processo seletivo para a UERJ, todos passaram. 40% deles tiraram o conceito A. Tivemos de 3 a 4 alunos gabaritando em física e matemática. É todo um processo desenvolvido na base, não é só matemática e física, mas da escola. Eu estou citando um exemplo de uma unidade. Outro professor que estivesse aqui também citar um exemplo parecido com esse. Tá? Mas aqui o exemplo 2 são turmas do clube de matemática, itinerário, integrado no novo ensino médio. Então, como professor dessa disciplina, eu até brinquei com ele: gente, sou professor de matemática, eu vou fazer tudo aqui, menos dar aula de matemática. Como assim? Você não vai dar aula de matemática? Não, a matemática vai aparecer. E quando ela aparecer, nós vamos desenvolvê-la juntos. E aí, os alunos partiu da necessidade deles também. Francis, estou com dificuldade de conteúdo do 9º ano. Eu vim de uma escola que o professor não dava aula e tal, tal. Vamos fazer algo diferente? Vamos. Você gosta de fazer o que aqui? Eu gosto de jogar. Então vamos fazer algo diferente. Então eles pegaram, montaram os jogos com o conteúdo, que eles tinham dificuldade, fizeram da maneira que eles achavam mais interessante em relação às plataformas que iriam utilizar. Nesse processo, eu também aprendi com esses alunos, que tinha plataforma que eu nunca tinha ouvido falar, e de modo geral, conseguiram desenvolver. No 4º bimestre, eu também dou aula na rede estadual, falei: gente, o que vocês acham de ir além dos muros? Pegar algo que foi importante na vida de vocês e vocês contribuir com outras pessoas. Eu tenho uma turma de 6º ano que está com dificuldade em alguns conteúdos. Que tal vocês adaptar, modificar, mostrar que realmente conseguiram entender o conceito e criar esses jogos para a matéria de 6º ano? Juros compostos não é maldade com as crianças. Matemática financeira, porcentagem, expressões numéricas, tabuadas. Eles criaram esse jogo e foi uma diversão só. Eu sempre procuro fazer um vídeo da atividade e tudo mais. Quem quiser ver depois, eu posso passar para vocês. Tá? Alguns resultados obtidos também nessa. Eu vou frisar só alguns aqui por conta do tempo. Lacunas de aprendizagem preenchidas durante a construção dos jogos, envolvimento ativo de todos os alunos, desenvolvimento de habilidades para além da matemática. E interessante aqui que eu quero frisar com vocês: integração com os alunos menores nas apresentações. Tinha aluno que estava com medo de entrar na turma do 6º ano. Aí eu perguntei: por que você está com medo de entrar? Vou citar o nome dele aqui, vocês não conhecem, né? Pedro Arthur. Ah, não, Francis, eu tenho um trauma com o 6º ano. No 6º ano, não, vamos entrar. Aí o 6º ano chegou, acolheu, deu um abraço nele, ele sentiu a vontade no meio das crianças. E era gostoso, era nítido ver a alegria dele nos olhos, as crianças jogando. E sabe o que foi interessante? A pesquisa do jogo deles. Quando eles fizeram as opções que eram erradas, eles pesquisaram para ver o que os alunos se interessavam. E era muito engraçado quando eu falava: ih, tem Crash Royale! Nem sei o que é isso, é um jogo, né? Crash Royale, na época lá. Eles ficavam encantados e falavam assim: bem, esse jogo foi pensado para mim. E eu acho que isso, como professor, me motivou. Eu tenho que fazer algo que tenha a ver com a cultura do meu aluno, para que eu consiga acessar esse aluno de tal maneira que ele sinta vontade. Professor, eu tenho dúvida nisso. Eu tenho dúvida naquilo. E aí você cria um ambiente onde fica realmente imersivo, onde aquele material tecnológico foi totalmente investido,
Vamos levantar a plaquinha lá, tá? E aí, só para não ficar na minha fala, a materácia é uma competência análoga à literácia, como compreendida por Freire. Materácia não se refere apenas às habilidades matemáticas, mas também à competência de interpretar e agir numa situação social ou política estruturada pela matemática. A matemática problematizada corresponde a uma concepção de matemática a partir de seus múltiplos processos sociais de produção, que inclui tanto os processos históricos de produção de conhecimento, como os processos de produção, mobilização de saberes no contexto sociais escolares. Francis, o que você leu? O que você quer dizer com isso? Por que a gente faz uma formação? Por que nós estudamos? É para mudar só a nossa vida? Eu sou um profissional de matemática e vou me debruçar só para resolver problemas e ganhar prêmio Nobel? Não. Eu fui educador, sou professor para mudar vidas. Então, se a matemática que eu estou ensinando, se isso, como está escrito aqui, não mudar a minha vida, não mudar quem está próximo a mim e transbordar para outras pessoas, aquele primeiro slide que eu falei que a matemática é só para nerd, vai ser realmente só para nerd. E que o aluno que está vivenciando dificuldades na matemática, assim como foi o Francis um dia, vai poder ser um professor, um engenheiro, um médico. Sim, a matemática não vai ser um empecilho, não vai ser mais uma rota de fuga daquele aluno que tem a evasão escolar. Então nós temos que possibilitar, criar meios e caminhos para que esses alunos se sintam à vontade, sintam bem-estar na sala de aula e que todo esse investimento que é feito pelas escolas, pelas políticas públicas, realmente seja feito de uma maneira eficaz. Então cabe a nós, educadores, isso não é fácil, gente. A pandemia me mudou muito, minha pandemia ensinou muito a mim. Tinha dia que eu chorava, dava aula para a parede, eu senti saudade da interação. E isso, eu ficava pensando, como está meu aluno lá? Como ele está recebendo o meu conteúdo? E isso é importante, parar e refletir sobre essas situações, tá? E como a gente fala de uma matemática dessa, de um programa que tem todo esse cuidado e que abrange, a gente consegue observar que essa matemática ela vai além disso. Então, um pouco eu queria falar sobre essas influências nas ciências da natureza. A perspectiva de construir um ambiente instigante, ativo, investigativo, desafiador e agradável, associado a tecnologias, recursos diversos, formação de docente, metodologia, aos poucos se tende para a área da ciência da natureza. Então aqui nós temos uma imagem de uma professora, um laboratório de ciências, onde está com o microscópio ali, dois alunos analisando, exemplo ali de um... Eu não sou biólogo, né? Não posso falar com tanta propriedade, mas de modo geral você observa assim, claro que aquelas fotos que a gente faz, né? Falar nisso, pessoal, eu faço muito isso. Uma dica, abrindo outro parênteses do parênteses do parênteses. Quando eu vou filmar um aluno, alguma atividade, eu não filmo quando ela acontece. Eu não tiro foto quando ela acontece, porque isso inibe o aluno. Mas eu prefiro muito mais fazer atividade. E aí, pessoal, vamos simular? Aí a menina vai, arruma o cabelo. Aquele que quer aparecer, faz questão de aparecer. Aí eu filmo, fotográfico. Fica bonito. E ele se sente feliz. Olha, mãe, eu apareci sim, o professor fez. Então, ele sente participante daquele processo, tá? Queria só comentar isso como uma dica. E aí, quando a gente pensa na abertura da sociedade, isso aqui eu falo com muita alegria do programa, do modo geral da Escola SESI. É algo ser muito bom, mas não é só para os nossos. É tão bom que eu quero que outros sejam influenciados por esse algo bom. E a gente tem vários projetos, como eles eu posso citar aqui, matemática digital, oficina de robótica. Não vou fugir muito do tema, mas a escola abre as portas para que outras pessoas tenham a possibilidade de conhecer o que é a nossa escola. Isso faz a diferença. E mais um desse motivo a gente observa aqui a unidade móvel de matemática, que a inauguração será em dezembro de 2023. É chegar com esse caminhão ali na praça, ih mãe, tem um caminhão lá, o que tem lá? Matemática. E por que não? Matemática é só para nerd? Não. Quem sabe não tem muitos matemáticos, muitos talentos escondidos no nosso país, no nosso estado, no nosso bairro, e a gente não sabe. Então esse é o nosso intuito e a nossa vontade. Tá? Um pouco das referências e obrigado, pessoal. Muito bem, Francis, obrigado pelas contribuições. É sempre um prazer ouvir falar sobre o SESI Matemática, né? Um programa que a gente vem construindo ao longo de muitos anos, que traz muito desse encantamento que o Francis conseguiu transmitir para a gente, né? Como é bom a gente poder ver os nossos professores, os nossos alunos se envolvendo
com matemática, fazendo matemática, né? Eu tenho conversado muito lá na gerência, no trabalho, como que é um desafio a gente garantir que os nossos alunos façam matemática nas aulas de matemática. É muito comum a gente ver os alunos fazendo conta, aplicando fórmula, resolvendo mecanicamente alguns problemas. Fazer matemática está muito além disso. E a gente tem travado essa batalha, né, Francis, de conseguir convencer os nossos professores, convencer as nossas turmas, convencer as famílias de que é possível fazer muito mais do que conta na aula de matemática. É possível fazer matemática. É possível fazer com que a aula de matemática seja um gatilho para se pensar a sociedade, para se pensar a política, para se pensar as relações humanas, para se pensar a ciência de maneira geral, né? O Francis trouxe ali uma tela que fala da influência dessa perspectiva de se enxergar matemática nas outras ciências. A gente está engatinhando nisso lá no SESI, de começar a propor que as aulas de ciências também sejam aulas investigativas, instigantes, que levem os alunos a fazer ciência e não só a reproduzir alguns conceitos. Então é muito legal ver essa empolgação toda, e é sempre bom quando a gente vê um professor empolgado com o que faz, né? Isso é muito bom. Parabéns, Francis, obrigado. Nós vamos agora para o nosso segundo painelista do dia. Confirma para mim qual é a próxima apresentação que está aí, porque eu fiz uma pequena confusão, na minha anotação estava a Dani antes do Brenner e eu não sei qual é a próxima apresentação. Dani? Tá, então, querida Daniela Mendes, professora da UERJ, todos seus, Dani. Boa tarde, desejo boa tarde a todos aqui presentes, ao Vinícius, aos meus colegas de painel, a todo o público presente. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o Matemática e Física na Mala, que é o programa é o projeto de pesquisa que eu coordeno lá na Faculdade de Formação de Professores da UERJ. É um programa fomentado pela FAPERJ. Nós temos 4 bolsistas de iniciação científica, 4 professores bolsistas de treinamento e capacitação técnica e 4 alunos de ensino médio bolsistas, jovem talento, nesse programa. E nesse programa a gente fala de matemática, física e agora a gente está começando a abraçar também a química e a biologia. Estamos desenvolvendo experimentos que são intrigantes e eu espero chamar a atenção de vocês. Eu não sei mais fazer nada só falando. E cadê o passador para eu poder... o botão maior. Ah, tá. Enfim, a curiosidade ela move o mundo e é nessa perspectiva que eu tenho trabalhado. Por exemplo, eu tenho trabalhado o poder da fofoca. Eu não conheço Chico Moedas, tá? Eu não conheço nenhuma única música de Luísa Sonza, mas eu consumi todas as fofocas decorrentes desse chifre. E eu fiquei sabendo que, inclusive, o Chico Moedas não escova os dentes. Agora eu te pergunto, eu queria saber isso? Não. Mas eu sou o quê? Fofoqueira. E aí, dentro dessa perspectiva, eu vou fazer uma provocação para vocês. E a minha ideia aqui é que, nesses 15 minutos, vocês vivam um pouquinho do que é o Matemática e Física na Mala, e aí depois eu deixo os links para quem quiser se aprofundar, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês apontarem o celular de vocês para esse QR Code, e nós vamos descobrir o que o pH do vômito tem a ver com logaritmos. Por que vômito, professora? Poderia ser sabonete? Sim, poderia ser sabonete. Poderia ser ácido de bateria? Poderia ser ácido de bateria, mas eu quero despertar o fofoqueiro que existe em você. Certo? A fofoca, né, gente? A fofoca. Por exemplo, a Shakira descobriu, já que estamos no assunto chifre, a Shakira descobriu, uma mulher multimilionária, descobriu o chifre porque a geleia dela estava baixando. Então, eu queria saber isso? Não. Abriram? Vamos. Abriu? Oi? É o pH, o primeiro, é o pH.
É esse aqui, ó. Esse aqui que tem que aparecer. Gente, eu testei esse QR Code. Abriu? Então, muito bem, mas não tem problema. A gente não tem tempo para fazer a investigação, mas eu quero que vocês conheçam. Esse é o FET. Ele foi desenvolvido pela Universidade do Colorado. Tá? Ele está disponível e ele tem simulações de matemática, física, química. E eu vou pedir, para quem conseguiu abrir, para trocar a substância. E olhar, gente, aqui, não tem laser não, olhar ali o valor do pH e olhar ali aquela marca vermelha. O que é aquilo? Tem professor de química aqui? São hidrônios. Quanto mais hidrônios tem, mais ácida é uma substância. Mas eu vou pedir para vocês olharem o expoente, que ali está em notação científica, e olhar o expoente e olhar o pH. O expoente ali é -7, o pH é 7. Se você mudar a substância para vômito, o pH vai ser 2. E o expoente vai ser -2. Se você mudar a substância para sabonete, se você mudar a substância para... deixa eu ver as que eu sei de cabeça. De sabonete vai ter um valor X e o expoente vai ser -X. E aí o estudante vai mudando. Alguém conseguiu abrir, gente? Sim? Fala para mim qual é a do sabonete, qual é o pH do sabonete. É 10 e o expoente? É 10, é -10. Troca a substância aí para mim. Coloca o vômito mesmo. O vômito é 2 e -2, certo? E aí, o seu estudante, ele vai começar a perceber que esse expoente tem a ver com o pH. Em algumas substâncias vai ser quebrado, tá? O que nós vamos fazer, olhar aqui hoje, é só quando o pH está inteirinho, tá? Senão a gente precisa fazer contas adicionais, que estão no artigo. Mas, enfim, aí você vai me perguntar, ok, eu já entendi que o expoente tem a ver com pH. E o que o logaritmo tem a ver com isso? Isso eu já expliquei, mas o que expoente tem a ver com logaritmo? Logaritmo significa exatamente expoente. Logaritmo é sinônimo de expoente. E o nosso aluno tem medo de logaritmo e às vezes ele não tem medo de expoente. A base de um logaritmo é exatamente a base de uma potência. E esse pode ser um excelente experimento. Não recomendo que faça com vômito, pode fazer com limão, que tem o mesmo pH, tá? Para despertar o interesse e o fofoqueiro que existe dentro do seu estudante. Eu indico essa leitura aqui, depois eu vou deixar disponível, tá? Esse é um artigo que eu escrevi, esse foi um trabalho que eu fiz na época da pandemia, quando eu era professora da SEDUC, eu fui professora da SEDUC por 11 anos. E na época da pandemia a gente fez online, nas aulas online. É daí que vem o vômito. Eu falei, gente, meus alunos todos, eu dando aula para a parede, eu falei, hoje nós vamos estudar o vômito. A turma apareceu. Porque adolescente adora esse tipo de coisa. E aí eu escrevi o artigo junto com uma engenheira de materiais, que me deu a consultoria em química, né? Eu estudei matemática. Então, esse livro é gratuito, vocês vão encontrar um livro que é gratuito. Eu trabalho só com material gratuito, tá? Eu trago aqui também as fundamentações teóricas do nosso trabalho, tá? Alguns livros, investigações matemáticas em sala de aula de Ponte.
A semiose e pensamento humano, porque a gente usa a teoria dos registros de representação semiótica. Basicamente, a gente usa múltiplas representações para representar o mesmo objeto em matemática. O livro do Chalmers, O que é ciência, afinal? E esse livro começa com uma frase maravilhosa. Nós começamos confusos e terminamos confusos, num nível mais alto. Ciência sobre isso. E esse livro aqui, Reflexões sobre o Conhecimento Científico, que é sobre o conceito de verdade, o que é verdade, como nós estabelecemos o que é verdade. Esse eu escrevi junto com os meus colegas de doutorado, na época do doutoramento, sob a orientação de um medalha Hans Freudenthal, que é o Gert Schubring. Tá? Esse livro aqui, ele está à venda, mas depois quem tiver interesse, fala comigo, que eu não posso falar o que eu posso fazer, envolvendo PDFs. Tá? E o que nós temos? Nós temos 6 experimentos envolvendo ciências e matemática com materiais de baixo ou zero custo. E aí eu trouxe a mala, vou colocar a mesinha aqui, gente. Eu trouxe a mala ela tem materiais de baixíssimo custo. Esse aqui, ó, esse aqui é para fazer cálculo do peso, não é peso, toda vez que eu falo peso, né, um físico morre em algum lugar do mundo, é massa, a gente sabe, usando água, fita métrica, isso aqui. Baixíssima habilidade na hora da confecção, que eu tenho baixíssimas habilidades. Esse aqui é para fazer qualquer bola. Esse aqui é para fazer qualquer bola. Né, das coisas, só para, né, das coisas. Só para falar rapidamente, se a Terra fosse uma bola de basquete, e eu quisesse saber onde está Plutão, Plutão estaria a 116 quilômetros numa maquete honesta para a Terra bola de basquete. Aí a gente tem aplicativos para isso tudo. Que mais? Tem a modelagem da viagem do óleo, da água no óleo, né? A água é mais densa que o óleo. Aí sai uma função afim daqui. E as caixas misteriosas, que vão permanecer um mistério da época que eu... Mas depois vocês seguem a gente para descobrir o que elas são, tá? Gente, eu sou esse tipo de pessoa. Eu desperto o fofoqueiro que existe em você. O que nós temos? Nós temos 6 experimentos envolvendo ciências e matemática, tá? Guias para professores. A gente tem cards autoinstrutivos que vão orientar a investigação do estudante, para o estudante ser autônomo. Os cards estão aqui. Esse aqui é um exemplo de card, depois quem quiser ver, tá? Tem mais. E temos aplicativos para... Porque aí o estudante ele age realmente como se ele fosse um cientista. Estou terminando. Como se ele fosse um cientista. Ele vai coletar dados, vai analisar dados e depois vamos fazer uma reunião, como num congresso, como hoje, para poder chegar a conclusões. Temos vídeos tutoriais, tudo gratuito, patrocinado pela FAPERJ. Eu tenho que agradecer sempre ao patrocinador, porque a FAPERJ é muito carente. Temos um livro gratuito com os experimentos do projeto, tá? Todos os aplicativos, guias, está tudo aí. Agradeço a atenção de vocês. Está aí o nosso Instagram. Nesse momento eu fiz meiose, então todos os meus bolsistas já estão circulando pelo estado, eles já são totalmente autônomos, eles já circularam por aí, vocês vão ver. Essa semana a gente já teve em vários lugares. Mês dos professores é o caos. E vou aproveitar para dar uma biscoitada. Eu escrevi esse livro sobre demonstrações matemáticas, também gratuito. Depois, quem tiver interesse,
pode pegar um marcador de livros comigo e nele eu explico o que passa dentro da cabeça de um matemático. Se você nunca aprendeu a demonstrar e se você nunca se identificou com aquelas iluminações divinas que parecem vir da cabeça de um matemático, eu conto para você que tudo é uma grande balela, que ele é que nem o Roberto Carlos cantando, você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. A demonstração é um jogo jogado com intencionalidades muito bem marcadas. Eu escrevo isso nesse livro, tá? E agora sim, acabei, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, Dani. Dani sempre inspiradora e divertida, como a matemática deve ser, né? Se você não quero fazer propaganda, ficar fazendo propaganda, puxando a brasa para nossa sardinha, não, mas se vocês quiserem conhecer um pouco mais do Matemática e Física na Mala e do SESI Matemática juntos, não deixem de estar na Tijuca, na nossa escola Firjan SESI da Tijuca, em dezembro, dias 6 e 7. A gente vai ter lá o nosso torneio SESI, Festival SESI de Robótica, onde a unidade móvel de matemática vai ser inaugurada, aquele caminhão bonito que apareceu na apresentação do Francis e que tem colaboração muito direta da Dani e do Matemática e Física na Mala, né? Um projeto que vai integrar lá a unidade móvel de matemática. A gente está fazendo umas bolsinhas personalizadas, inclusive, para isso. Exatamente. Tem Matemática e Física na Mala, no caminhão do SESI. E aí, dia 6 e 7 de dezembro, 6 e 7 de dezembro. no SESI Tijuca, estaremos lá. Isso aí. Próximo passo agora é a gente construir uma oficina dessa em alemão, para a gente integrar com a Escola Alemã Corcovado, que é nossa próxima convidada. Por favor, Brenner, Richard, Sérgio, o palco é de vocês. Maravilha. Se vocês não se incomodarem, eu vou ficar sentado, porque eu falo demais. Se eu ficar em pé, eu vou me perder, vou perder o roteiro, e imagina 15 minutos para cada um, 45 ninguém aguenta. Então, eu vou ficar sentado para manter o roteiro adequado em 15 minutos. Bom, como apresentado pelo meu ex-aluno Vinícius, para quem ele não falou isso, ele foi meu aluno em Petrópolis, numa escola de Petrópolis, escola do Piranga. Contar a idade, Breno, que isso. Não podia deixar de lembrar. Aliás, um dos meus melhores alunos até hoje. Quero ressaltar. Ainda bem. Quando eu não sabia resolver um problema, eu levava para o Vinícius. Que bom que a Dani falou que cabeça de matemática é cheia de balela. Né? Ainda bem. Ele resolvia. Mentira. Bom, hoje eu sou coordenador da escola alemã. Richard é meu par alemão, eu já contextualizo isso. E o Sérgio é o homem que faz as coisas acontecerem, dessas coisas malucas que às vezes a gente pensa. Né? Então, se tem um cara aqui que é o cara que faz a coisa acontecer, esse é o Sérgio. Bom, para contextualizar o que é o MINT, essa sigla que está aqui, esse é um acrônimo, né? Primeiro, eu vou fazer um review sobre o que é a Escola Corcovado, né? A Escola Corcovado, ela é uma escola alemã no exterior. Ela é um braço da Alemanha no Brasil. Ela é conhecida como uma escola de encontro, porque ela promove o encontro entre duas culturas. A brasileira, aqui no Brasil, no nosso caso, a alemã. E através, obviamente, de um programa bilíngue. Mas não é só isso, porque quando a gente fala num programa bilíngue, a gente ensina alemão. Não. Nós temos 2 ramos na escola. Nós temos o ramo brasileiro, que é o ramo C, em que as aulas são majoritariamente ministradas em português. E nós temos o ramo alemão, em que as aulas são majoritariamente, é o ramo R, ministradas em alemão. Bom, a partir disso, quer dizer, a ideia de por que isso funciona... Nós temos um outro detalhe. A Alemanha envia para o Brasil professores alemães, funcionários públicos da Alemanha. Por exemplo, Richard Klein é um professor ADLK na Alemanha. Então, ele vem para o Brasil trazendo as suas experiências, as suas práticas, as suas aplicações. E aqui, então, na escola, a gente promove esse encontro de culturas. Né? E, obviamente, quando a gente fala, mas a gente está falando aqui sobre ciências da natureza, sobre o ensino da matemática, nós sempre aprendemos matemática, aliás, nós sempre tivemos aulas de matemática, nós sempre tivemos aulas de informática, alguns mais velhos talvez nem tanto, aulas de ciências da natureza, tecnologia, né? Eu sou da época dos laboratórios de informática. Mas o que muda? Né? Por que a gente hoje tem que falar em um programa específico que volta a ensinar essa disciplina? Será que depois de tantos anos a gente não aprendeu ainda como ensina essas disciplinas? Como é que é isso?
Então, esse trabalho brilhante da Dani, em que ela traz essa mala, o Francis com as suas experiências, e aí a gente descobre que, de fato, né, nós ainda temos que aprender muito como se ensina aquilo que a gente acha que sabe. Esse é o detalhe maior. Então, MINT, né, é o acrônimo de Matemática, Informática, Ciências da Natureza e Tecnologia. Pode parecer que é o STEM, mas ele é mais que o STEM. Não é novidade para ninguém no mundo que o déficit de trabalhadores, pessoas habilitadas para essas áreas de conhecimento, ele só vem aumentando. Isso não é novidade. Falta engenheiro, falta matemático, falta profissionais de TI. Por exemplo, no Brasil, até 2025, o déficit é de 530 mil profissionais só de TI. Só de TI. Né? Na Alemanha, publicado agora em agosto de 2023, no MINT Report, hoje o déficit de profissionais dessa área, matemática, informática, natureza e tecnologia, de 310 mil trabalhadores. Hoje, na Alemanha. Com um salário médio ano de 100 mil dólares e 108 mil euros na Alemanha. Você fala, bom, não ganha mal. Né? Então, por que tem esse déficit? E aí essa resposta, obviamente, é muito mais ampla e não dá para fazer em 6 minutos, né, nem essa pesquisa, mas um movimento que existe para que esse problema seja, de fato, abordado, na Alemanha, é o MINT. O que diferencia do STEM? E eu vou colar aqui para não esquecer, que senão eu vou perder. O que o MINT se diferencia do STEM? Bom, hoje no Brasil, saiu essa semana na Porvir, uma reportagem, na verdade era um artigo dizendo que nós não tratamos o ensino de STEM, de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, como os outros países o tratam. Faltam políticas públicas sistematizadas para que, de fato, a gente possa encarar os problemas do século XXI. Quando a gente pensa em STEM no Brasil, sobretudo às vezes eu falo aqui pelo Rio de Janeiro e algumas escolas em que eu tenho contato, alguns sistemas de ensino, a gente fala às vezes até em ações isoladas de professores que trazem para a sua aula coisas legais, divertidas, que envolvem STEM. Mas como é que é o MINT na Alemanha? O MINT na Alemanha ele é um selo, em que a escola tem que se candidatar a esse selo. Ela tem que atender 14 requisitos, para que ela possa dizer, eu sou amiga de STEM, eu sou uma escola que faça um trabalho STEM. Ok, mas se você disse que não é a mesma coisa do MINT, qual é a diferença? Bom, esses critérios para a candidatura da escola alemã, ou para a candidatura das escolas alemãs na Alemanha, ela perpassa por todas as esferas de desenvolvimento de uma escola, desde o seu planejamento escolar enquanto programa escolar, a área técnica, administrativa, pedagógica, de infraestrutura, por exemplo. Então, são 14 itens que a escola tem que atender, ou pelo menos a sua grande maioria. E quando ela se submete a esse selo, ela, no mínimo, recebe um feedback, dizendo, olha, tem coisas que você precisa melhorar. A Alemanha precisa que você melhore algumas coisas. O Brasil também. O Brasil precisa que você melhore algumas coisas. Então, por exemplo, dentre os itens que são avaliados, a promoção das disciplinas MINT está consagrada no programa escolar. O programa escolar na Alemanha é um programa de 3 anos. Todo mundo trabalha, todas as esferas, as dimensões da escola trabalham, e eles escrevem quais serão os seus impulsos para os próximos 3 anos. Para você ser uma escola com a certificação, o selo MINT, é necessário que MINT esteja previsto nesse programa. Aqui no Brasil a gente tem às vezes um projeto político-pedagógico que fica esquecido numa prateleira e alguém pergunta, onde está? Você diz, pô, nem sei, nunca li. Né? Mas onde é que está? O que diz no projeto? Não sei, mas as aulas de matemática aqui são ótimas. Mas o que você faz com isso? O que você faz com a aula de matemática? O que você faz com a aula de física? Por exemplo, um outro item que você tem que atender. A escola oferece ofertas adicionais da área STEM, que vão além dos currículos. Eu ofereço uma atividade opcional à tarde, que o garoto faz robótica, se ele quiser. Tá bom. Um outro item. A escola tem parcerias com empresas e universidades, que vai utilizar o seu programa STEM e o seu programa escolar para desenvolver a economia local, para desenvolver a indústria local. Não, então por que você ensina?
Então, você tem que passar por esses requisitos, em que eles comunicam mais que a sala de aula. Eles comunicam muito mais do que o programa que o Brenner escreveu para dar aula de matemática. Porque ele traz a indústria para a escola, ele traz o embaixador, o cônsul para a escola. A coisa é tão importante que o cônsul vem entregar o selo. Olha como é importante para as divisas de um país, para que um país possa se desenvolver, que a escola seja parte de uma política pública sistematizada, e não uma política independente que está na cabeça de um prefeito ou de um governador, às vezes não de uma escola privada. Então, essa política pública, essa política de Estado da Alemanha tem todo motivo de ser, como tem também aqui no Brasil, ou deveria ter. Todos esses elementos do MINT, então, enquanto feedback, vai fazendo com que a Alemanha, e aí Richard vai mostrar isso depois, ela tem uma curva ascendente no número de escolas que se habilita a ser uma escola MINT, com práticas STEM. Então, MINT é um conceito duro, mas necessário para que qualquer civilização possa caminhar. A gente hoje fala de inteligência artificial, a gente fala de uma série de ferramentas e tecnologias que, de alguma maneira, são trazidas para a sala de aula a duras penas, né? Isso não quando sabe que o garoto está usando inteligência artificial para colar numa prova, mas quando a gente acaba tendo alguma dificuldade para trazer para a realidade de sala de aula. Isso está previsto no MINT, previsto no STEM. Né? Eu dou um exemplo que deve ser do conhecimento da grande maioria aqui, mas eu adoro esse exemplo, vocês me desculpem se eu for redundante e prolixo. Eu dou o exemplo do café da manhã, né? O café da manhã tem ovos, tem presunto, tem leite. Ovos, a galinha teve lá o trabalho, colocou o ovo, etc., está lá na nossa mesa. O queijo, a vaca deu essa oportunidade, está ali o queijo na nossa mesa. Presunto também está. E essa é a diferença entre estar envolvido e estar comprometido. Né? A galinha e a vaca, elas estão envolvidas no nosso café da manhã, mas o porco está comprometido. Então, mal fazendo essa comparação, é preciso que esse conceito de STEM ou de MINT no Brasil não seja um envolvimento do Estado, ou de um dono de uma escola particular, ou de um professor que seja, mas que também seja, além de um envolvimento, um comprometimento. O Estado, a iniciativa privada, tem que estar comprometida com o ensino dessas áreas, matemática, informática, natureza e tecnologia. Uma das coisas, já finalizando, uma das coisas que aparece muito no MINT, né, um dos critérios, por exemplo, é se o MINT está em todas as áreas de conhecimento da escola. Então, por exemplo, saiu também na Por Vivo, você pode consultar esse artigo, como é que o STEM pode ser aplicado em ciências humanas, por exemplo. Obviamente, isso não vai reduzir o peso das ciências humanas, nem tampouco aumentar o do MINT ou do STEM. Mas é necessário que esteja. Quando a Dani estava aqui falando sobre o vômito, sobre etc., obviamente, ele está perpassando por outras áreas, né? E essas áreas têm que conversar. Né? Richard vai trazer esse o que seria, como é que é feito na Alemanha, né? É a testemunha viva de como é que é feito na Alemanha. Ele vai trazer essa experiência das escolas alemãs sobre estar comprometido. Só para vocês terem uma ideia, já finalizando a minha fala, existem hoje na Alemanha 20 mil embaixadores que são pessoas voluntárias ou não comprometidas em apoiar o processo MINT nas escolas alemãs. Então, o CEO da Amazon, ele vai a uma escola dar aula de programação, por exemplo. Os programadores da IBM são cedidos para apoiar a escola que tem e precisa desenvolver códigos dentro de um programa de feedback da escola MINT. 20 mil embaixadores, hoje, e só aumenta. Vou passar para o Richard e obrigado. Assim, quando eu cheguei aqui no Brasil, um outro professor
retornou para a Alemanha, eu começar essa tarefa, agora sou a coordenadora MINT, e eles fazem, nós precisamos o selo MINT, sim, esse selo não é importante, não, mas então eu fiz isso, foi muito trabalho, bastante muita ajuda, né, com o Brena e com o Sérgio, e no final nós tem essa placa, e então no final foi bom, porque nós temos muita ajuda da escola, por exemplo, dinheiro, e também ajuda na Alemanha com essas embaixadoras, né? E agora é mais fácil para nós, e também quando nós somos uma escola particular, quando tem por exemplo, pais que sabem, ok, a escola estou fazendo, ok, o perfil é uma boa ideia se nós podemos mostrar, tem muitas coisas para fazer para por ciências e matemática, tem muitas ideias. E lá tem, você vê esses estados, na Alemanha tem 16 estados, é um pouco complicado, porque todo estado é responsável para como eles ensinam na escola. Todo estado tem uma ideia da escola. E eu sou da Baixo Saxônia, e aqui na Escola Alemã Corcovado nós temos o currículo do Baden-Württemberg, né? É um estado no sul, é diferente. Tem outras ideias também, não é fácil, mas essa ideia, né, da escola digital e a escola STEM, nós temos juntos, e tem uma rede, e no final nós conseguimos esse sistema aqui nessa escola, né? Deixa eu aproveitar o seu microfone. Já abriu, obrigado. Só para esclarecer, na Alemanha, os estados, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o MEC, e todo mundo no Brasil tem que seguir BNCC. Igual, todo mundo tem que ensinar o que está escrito aqui ali, com as competências e habilidades que estão ali. Ok. Na Alemanha tem a KMK, que é como se fosse o MEC, mas cada estado tem a sua BNCC. Essa é uma diferença importante. Ou seja, cada estado pode adotar ou não o MINT, mas todos os estados entendem que para o desenvolvimento da Alemanha é importante que todos sejam escolas friendly, amigas do MINT, né, e procurem esse selo. Ou seja, isso faz com que, às vezes, um estado tenha que modificar parte do seu programa para atender uma necessidade que é a necessidade do currículo, que não é um currículo em si. MINT pode parecer um currículo, mas ele não é um currículo, né, ele é uma proposta com algumas atividades, e cada estado desenvolve o seu currículo. Isso aqui, você quer falar sobre os... nós temos também muitas empresas que ajudam, mas eles não têm influência sobre a ideia, né? Só ajudam com ideias, por exemplo, lá tem empresas que tem Bayer, por exemplo, com coisas químicas, e eles vão para escolas e têm ideias e ajudam nós, porque nós, professores, não temos muito tempo para fazer isso, mas eles têm ideias, também novas ideias, porque agora é muito rápido, né, com inteligência artificial e essas coisas, né? E é uma boa ideia. Eles precisam de pessoas, alunos, e eles ajudam nós, né? Essas são aquelas empresas de onde vem aqueles 20 mil embaixadores, também vêm daqui, né? Então, numa aula de química, por exemplo, ou então de inteligência artificial, um responsável técnico ou um CEO lá da Amazon, por exemplo, vai falar sobre inteligência artificial lá com o carrinho da Amazon, por exemplo, e vai dar essa aula na escola.
ou vai auxiliar na formação dos professores, servindo como multiplicadores. No Brasil, nós temos apoio também de algumas empresas, né, que acabam também oferecendo seus embaixadores, as pessoas, para que possam nos auxiliar nesse processo de formação. Né, coisa que nós dificilmente conseguimos aprender na faculdade, até porque a gente já saiu dela faz um tempão. Né, então, como a gente acaba tendo que ter essa formação em exercício, que é o que o Sérgio vai falar também, a gente acaba trazendo essa experiência da própria empresa, né, com esses embaixadores que aqui estão. Essa é a aranha, você chama aranha. Essa é a aranha, um gráfico de polígono, né? Aqueles 14 itens que eu falei, são os 14 itens que nós temos que percorrer. Esse aqui, por exemplo, é um exemplo de gráfico aranha de uma escola que se prontificou a um selo Mint. Então, ela sabe que aquele que está mais para o centro, ela precisa melhorar. E aí, essas empresas ou a própria escola desloca esses embaixadores para que possa fazer essas consultorias, para fazer com que aquela escola possa tirar aquela nota 1, por exemplo, num determinado quesito, né, e possa alcançar o 5. Claro que o objetivo é ocupar esse polígono como um todo, e aí a Alemanha vai ter certeza que quando as escolas tiverem um gráfico que seja no mínimo ali ocupando 80% dessa área, eles terão escolas mais preparadas para formar os profissionais do século XXI. Esse é o gráfico, né, dos selos, como é que tem progredido. Né? Em azul são as escolas que já... Em azul, não sei se é azul, que eu sou meio... tenho descromatopsia, mas acho que é azul, piscina, né? É o número de escolas que vem, como eu disse, o gráfico crescente, né? Elas vêm conseguindo esse selo Mint, né, em azul. Em amarelo, Digitalschule, já? Amarelo é escolas digitais, é novo, né? Começa em 2017. Isso. Né, você vê quando começou lá o movimento para as escolas Mint, né, na Alemanha, 2011, 2015 é que começou o selo mesmo, e hoje a Alemanha, entre escola na Alemanha e escola no exterior, já são 1.859, e essa aqui, 2023, é uma estimativa para mais de 2.000 escolas com o selo Mint, entre escolas no Brasil e no exterior. Com isso, acho que foi. Agora o nosso querido Sérgio. Foi aberto? Gente, boa tarde. Falar um pouquinho do que a gente faz olhando para esse Mint. Acho que essa é a grande questão. De forma prática, o que nossa escola faz com esse selo, né, após a aquisição desse selo. E é pensar, só para separar uma coisa, quando a gente pensa em Mint, inicialmente quando o Brenner me chamou para essa apresentação, eu falei, Brenner, matemática e ciências, sou formado em TI. Eu trabalho na parte de tecnologia educacional da escola, eu não tenho muita coisa a ver. E lá no início do ano, quando eu cheguei na escola alemã, logo após a minha contratação, ele falou o seguinte, olha, Júnior, a gente quer reformular a área de tecnologia educacional da nossa escola, mas principalmente nós não queremos só uma aula de tecnologia. Nós queremos que os professores consigam se apropriar dessa tecnologia e eles possam utilizar nas aulas deles, independente de você estando lá ou não. Né, dar autonomia para esse professor. Acho que essa é a abordagem, porque normalmente a gente pensa, tecnologia educacional, a gente pensa em robótica, programação, mas precisa de um professor específico para sempre estar fazendo isso? Será que a gente não consegue capacitar em certo grau os professores para que eles possam usar essas ferramentas como recurso? Então foi esse o nosso desafio, é o desafio que a gente tem, né, enfrentado desde o início desse ano. E a gente olha para o selo Mint, né, e aí a gente olhando, né, fazendo a separação dessas letras, matemática, ciências, tecnologia e informática. Então tem duas letrinhas que abordam essa parte de tecnologia e informática, e consequentemente nós temos dois selos. O primeiro selo, né, ele vai tratar ali só de tecnologia, e um outro de informática, que são aqueles dois gráficos que o Brenner mostrou, que tem o verdinho, né, azulado, e o amarelo. Olhando para o Mint e olhando para esse selo digital que vem da Alemanha e nós, como escola alemã no Brasil, temos que seguir,
nós também olhamos para a BNCC, nós temos 2 ramos. Olhando para a BNCC, nós olhamos para essas 2 competências gerais. A 1, que trata de conhecimento, e a 2, de pensamento científico e crítico, juntamente com a competência 5 de cultura digital. Então, nós pegamos e olhamos para o MINT, para o selo digital, de escola digital, e para essas competências da BNCC, obviamente sem ignorar as outras, mas tratando de uma área mais tecnológica para essas 2. E aí o que nós pensamos é, como nós montamos um currículo de tecnologia e damos ferramentas para que esses professores possam usar esses recursos em suas aulas, né? E a primeira coisa que nós fizemos foi um trabalho em Team Teacher, que são aulas duplas. A nossa escola, eu acredito que a grande maioria não consiga fazer isso, mas a nossa escola ela permite que isso ocorra. A gente consegue ter horários, 2 professores juntos. E aí nós começamos a fazer um rodízio de aulas que o professor de tecnologia, no caso eu, e algumas delas, entro na sala com outros professores e vejo tudo aquilo que ele está fazendo dentro do currículo de ciências e matemática, pensando no MINT, o que pode ser integrado de forma tecnológica. E aí a gente começa um processo de aprendizagem em serviço, que é, eu olho para o currículo dele, eu olho para as atividades e falo, olha só, vou te dar uma sugestão, você pode fazer isso talvez com recurso robótico. Talvez não seja tão difícil. Deixa eu te dar um passo a passo aqui, vou fazer com você a primeira vez e depois você tenta fazer sozinho. Então a gente começa a fazer um aprendizado em serviço. No início, pode parecer desafiador, mas aí é a forma com que a gente aborda. Então, por exemplo, no final da aula, da sequência de aulas, a ideia é o professor de ciências, de matemática, ele sair com um passo a passo debaixo do braço. E aí ele fala assim, tá bom, ano que vem eu consigo fazer sozinho, qualquer coisa eu te peço ajuda. Então, hoje, o que acontece? O laboratório de física do Richard tem kits EV3 de robótica. Não depende de mim. Ele faz experimentos que nós previamente já fizemos, né? Já experimentamos, vimos que dá certo. E agora ele consegue carregar isso para esse laboratório. Então, vai de encontro um pouquinho o que o Francis trouxe, de um aprendizado mais colaborativo, mais investigativo, né? E aí o que a professora também trouxe de curiosidade, né? Como é que eu desperto a curiosidade desse aluno? É com algo prático, é com uma pergunta, com um questionamento, né? Que sai um pouco daquela questão toda expositiva, né? A fofoca é boa demais, né, gente? Não tem como. Então, a resolução de problemas, ela acaba entrando, o aprendizado por projetos, né? E o currículo de métodos. Na Alemanha, e obviamente não dá tempo da gente falar disso aqui, a gente tem um currículo de métodos com métodos e metodologias bem diversas, diferentes. Então, a gente consegue aplicar também. Obviamente, quem tiver interesse pode nos procurar, nós compartilhamos esse currículo de métodos com vocês. E aqui eu tenho algumas atividades que eu gostaria de compartilhar com vocês. Essas atividades, elas não são, vou repetir, elas não são de tecnologia. Elas são atividades em que tem um trabalho conjunto com o professor de matemática e de ciências, e após esse ciclo de atividades, esse professor ele sai com essa atividade da sala de tecnologia. Então, essa atividade não é feita mais lá dentro. Obviamente, só na aula dele, se ele quiser usar o espaço. Senão, ele leva o kit, ele leva o material e ele vai para o espaço dele. Isso sai do currículo de tecnologia. Então, ali, por exemplo, nós temos usando robótica, né, o EV3. Então, temos alunos ali medindo sólidos geométricos com impressão 3D, né, com o sistema de prototipação Tinkercad. Então, após essa aula, esse professor ele saiu com a experiência, não é uma aula, né, é uma sequência de aulas, ele sai com essa experiência de ter visto na prática, ter entendido, e ele sai com um passo a passo, debaixo do braço. E esse passo a passo vai guiar ele ali, pelo menos mais 3, 4, 5 aulas no currículo dele para o próximo semestre, né? Nossa escola trabalha por semestre ou para o próximo ano. Aqui é um outro exemplo, né? Ali foi um exemplo mais de matemática, aqui também é outro exemplo de matemática. O professor de matemática ele trouxe uma curva específica, vou mostrar a curva aqui para vocês. Deixa eu voltar. Ele trouxe uma curva, essa curva com 3 bolinhas, provavelmente todo mundo já deve ter visto, é uma curva que tem um nome bem estranho, Brachistrócona, né? Um nome difícil, tive que ensaiar para falar esse nome aqui. E aí, a investigação, o professor levou a curva, um vídeo da curva, botou para os alunos e falou o seguinte, ó, olha esse vídeo, por que a curva do meio, a bolinha, chega primeiro? Se ela tem um percurso teoricamente mais longo, né? E aí instigou os alunos, aí veio a curiosidade, né? E aí os alunos foram pesquisar, né? Por que acontece isso? Eles começaram a pesquisar vídeos, entender, né? Qual é a fórmula para chegar nessa curva? E aí, a partir disso, né? Eles usaram a impressora 3D para criar
né, um protótipo da curva que de fato funcionasse. No GeoGebra, né, que o nosso amigo Francis também falou, que é legal saber que tem uma extensão GeoGebra 3D, né, que você pode usar ali para... E aí isso também o professor vai aprendendo aí no longo ali da atividade colaborativa com o professor de tecnologia. Agora, o que é interessante dessas imagens? Nota essa imagem que está aqui do meu lado direito, aqui na parte de baixo, você tem uns alunos mexendo na impressora. Isso é aula de tecnologia. Do lado esquerdo, ali o professor bonito, careca, ali o de matemática, ali é na aula de matemática. Ele levou os alunos para o espaço Maker, não tinha um professor de tecnologia no dia eu nem estava ali, por isso que eu nem saí na foto. Tá? Os alunos já sabiam usar a máquina, o professor não sabia, mas os alunos sabiam, e eles fizeram a curva. Então, essa é a proposta do Mint, é extrapolar essa aula de tecnologia, essa aula Maker, né, é que eles possam usar outros recursos. Só 3 minutos? Caraca, comecei a falar agora. Então, é pensar nisso. Aqui outros exemplos, né, um exemplo de ciências, e aí a gente sempre pensa em tecnologia, pensa na robótica. Robótica é muito tecnológico, e de fato é bem interessante, trabalha diversas habilidades, né, com os nossos alunos, mas fica centrado em um professor, centrado em um espaço. Aí nós começamos a pesquisar, né, que recursos nós poderíamos fornecer para esses professores de ciências. E aí foi o caso do Richard, agora ele tem um kit Lego EV3 no laboratório de ciências dele, e aí, os professores do Fundamental 2 também têm kits Lego de máquinas simples. Então, normalmente, quando trabalhava trabalho de máquinas simples, o professor só fazia catapulta de palito. Aí eu falei, caramba, mas calma aí, tem plano inclinado, tem polias, tem engrenagem, você só faz a catapulta? Aí fomos pesquisar, fizemos uma sequência de aula e no final a professora falou, Júnior, então, sinto lhe informar, no que vem eu não preciso de você. Me senti usado, fiquei um pouco triste, mas era o propósito. Tá? Então, são alguns exemplos de como a gente está trabalhando essa questão do Mint, né, que pode ser, em certo grau, associado ao STEAM, dentro da nossa escola. A gente está pensando em um currículo tecnológico, mas um currículo que atenda também as diversas áreas. Né? Aqui são outros exemplos, né? Outras imagens ali, sempre assim, de projetos que eu observo o conteúdo que o professor está trabalhando, proponho atividades, ele faz uma primeira vez e a partir dali a atividade é dele. E detalhe, eu cobro ele depois. Eu tenho uma planilhazinha que eu vou lá e falo assim, você fez aquela atividade? Não, eu viro o chato do rolê ali, né? Mas eu vou lá e cobro ele para ver se realmente, de fato, ele fez. Então, óculos de realidade virtual, né, nós fornecemos alguns exemplares ali para que eles possam montar. Aqui são outros exemplos. E aí aqui é pensar o seguinte nesse slide. Tá bom, Júnior, você veio aqui, falou para a gente que você tem um currículo de tecnologia, você tem uma disciplina de tecnologia, mas você está propondo que os professores saiam desse espaço e usem essa tecnologia. Sim, é exatamente isso. Eu tenho um currículo de tecnologia, o nosso currículo, ele aborda programação, robótica, maker, produção, multimídia e segurança. São 4 pilares, né? A gente separa, bota ali robótica e maker junto, pensando no Fundamental 1 e pensando no Fundamental 2 e médio, que a gente entende que tem algumas limitações, né, por faixa etária. Mas ali nas demais áreas, a gente tem os professores usando a robótica como recurso, usando o espaço Maker como recurso, pensando nesses projetos que usam recursos digitais também e softwares específicos para a área. Então, por exemplo, o GeoGebra, o professor de matemática já conhecia o GeoGebra, só que ele não conhecia o GeoGebra, a extensão 3D. Ele falou, poxa, eu não preciso saber prototipar uma peça para impressora 3D. Eu pego a minha curva do GeoGebra, baixo a extensão e pronto, está feito. Então, a ideia é simplificar e tornar acessível essa tecnologia, tá? Bom, esse é o final da nossa apresentação. Qualquer pergunta, estamos à disposição. Obrigado. Muito bem, obrigado, Brenner, obrigado, Richard, obrigado, Sérgio. Bom, a gente tem muito pouco tempo para perguntas, né? São 9 minutos, então acho que dá para a gente fazer 2 perguntinhas. Não sei se as pessoas já têm, temos uma pergunta lá. E tem mais alguém? Se não tiver, eu tenho, mas a preferência é para vocês. Eu queria fazer uma proposta já, enquanto ela vai levando o microfone lá atrás. A gente devia juntar o Mint com o programa de fofocas da Dani e fazer o Mentira. Vai ficar bom. Mas eu gosto de ver como que
embora estejamos em realidades bastante diferentes, com culturas completamente diferentes, a estrutura de pensamento por trás das iniciativas são praticamente as mesmas, né? Colocar o aluno para ser ativo, aproveitar os recursos para que ele possa investigar, descobrir as coisas, compreender as relações a partir da experiência. Isso se repete nas 3 apresentações, embora sejam cidades, contextos, países, línguas e propostas completamente diferentes. Professor, por favor. Boa tarde, sou Yuri, sou do portfólio de educadores aqui da Casa Firjan, sou biólogo de formação e também fui professor maker. Gostaria de parabenizar primeiro essa iniciativa do Mint. Eu achei bastante incrível a forma como ela integra o currículo de tecnologia com as demais disciplinas, empoderando e capacitando os professores para usarem as tecnologias em suas aulas. A minha pergunta é que como o Mint, ele como vocês disseram, ele é algo que vem do governo da Alemanha, né, uma proposta integrada para voltar para a sociedade. Se tem, dentro dessa dinâmica do Mint, associada às escolas, alguma devolutiva no quesito de divulgação científica e desmistificação de certos conceitos errados que a gente vê disseminados pela internet, por influencers, etc. Algo que parta dos alunos e dos professores para chegar para a comunidade e comunicar a ciência de uma forma mais acurada, etc. O Yuri está querendo combater a fofoca com o Mint. Obrigado, Yuri. Eu vou falar o que eu sei, Richard pode complementar com o que eu não sei. Bom, em relação à divulgação científica, né, que hoje, outro dia eu vi o motor perpétuo, que você está falando, né? Eu estava vendo o motor perpétuo. E aí todo mundo estava me perguntando, motor perpétuo existe? Está aqui, agora está certo, já está comprovado, acabou, não precisa carro elétrico, a gente vai poder andar a vida inteira, não precisa recarregar mais nada. Bom, lá não acontece diferente. A diferença básica na Alemanha é que, como cada estado cuida do seu currículo, o centro gerador de informação técnica e científica continua sendo a escola, diferentemente do que acontece no Brasil hoje, que é o TikTok. Essa é uma diferença. Né? Então, quando a proposta da escola é uma proposta atraente, por exemplo, no Brasil, às vezes a gente traz uma informação do tipo dessa, motor perpétuo, para a sala de aula e coloca para discutir. Olha, vamos discutir o motor perpétuo. Vamos lá, a gente vai tentar ver termodinamicamente por que isso aqui não vai funcionar. Mas a gente não afasta, a gente não vai proibir o TikTok, até porque ninguém vai conseguir. Né? Ninguém vai conseguir proibir os 16 segundos malditos, mas não vai. Logo, a gente precisa trazer essa discussão para dentro da sala de aula. É claro que se eu abrir o livro do século XVIII, praticamente, envolvendo a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei, eu não vou conseguir envolver. Eu vou precisar trazer o vídeo de TikTok. Então, eu costumo dizer que no Brasil a gente tem o que a gente merece. Que nós temos, inclusive, todos os estímulos para que nós sejamos melhores. Né? Então, se a gente tem uma oportunidade, uma janela de trabalho como essa, de uma fake news, uma falácia, por que não partir dela? Né? Na Alemanha, se parece um vídeo desse, os caras falam assim, você está maluco botar um vídeo desse? Que coisa absurda, para com isso, cancela. Né? Cancela esse cara. Então, essa é a questão. Né? Então, trabalhar localmente, por isso, a gente começa a entender por que cada estado tem que trabalhar localmente com as suas necessidades. A gente fica imaginando aqui, por exemplo, aqui a região amazônica, né, com as suas peculiaridades, tendo que seguir, às vezes, um programa que ele é nacional, né, ou então Mato Grosso, em que o camarada de manhã tem que estar com o filho na lavoura e à noite ele precisa estudar, e aí ele vai 2 vezes por semana na escola. Isso tem em Mato Grosso. Né? Então, trazer a realidade, mesmo que falaciosa, para a sala de aula, é um instrumento para trabalhar com isso. E Mint prevê isso. Né? Um dos itens, dos 14 itens do Mint, né, é saber se você tem o Mint em todas as áreas. Porque qual é a maior dificuldade para você que é professor de tecnologia e maker? Qual é a maior dificuldade que uma escola às vezes enfrenta para ter um currículo tão amplo para a escola toda? Que a gente também encontrou e a gente também encontra. Primeiro passo, mapear onde os professores já utilizam tecnologia na escola. Não inventa roda. Então, vamos perguntar para a área de humanas, vamos perguntar para a área de línguas, o que eles já fazem. Por quê? Eu quero trazer o que já tem em jogo. Né? É o jogo para jogar do livro da Dani. É um jogo que precisa ser jogado. Então, primeiro a gente pergunta para todas as áreas o que elas já têm, como é que elas aplicam a tecnologia. A gente tem que entender o que eles aplicam, como eles aplicam, e a partir daí a gente escreve o currículo.
Então, o currículo da Bavária é diferente lá de Baden, né? Você é da Saxônia, acho Saxônia. Então, é diferente. Por quê? Porque eles já saem de um V0 diferente dos outros. Essa é a ideia, trazer para a realidade. Tá? Se eu puder complementar aí a reflexão, eu queria acrescentar que acho que o que o Brenner falou é fundamental, né? A gente vive numa era de muita mídia digital, muita rede social, que traz muita informação incorreta, imprecisa, por muitas vezes propositalmente falsa, e nada melhor para formar a próxima geração do que uma ciência bem feita, uma matemática bem feita dentro da sala de aula, que pode combater isso, né? Eu imagino que o Mint já preveja lá na Alemanha que a Terra seja redonda, aqui também. E eu acho que a gente tem que difundir um pensamento científico, difundir uma cultura de debate, de discussão e de levar os nossos alunos a pensarem sobre o que eles estão vendo no TikTok, sobre o que eles estão vendo no Facebook, ou seja lá qual seja a rede social, porque algumas coisas que se vê ali, os nossos meninos têm plena condição de compreender que são inverdades, sem nem precisar levar para as nossas salas de aula, justamente porque nós estamos desenvolvendo uma cultura de pensamento crítico, uma cultura de buscar dar cientificidade aos nossos argumentos e às nossas falas, né? Então, certamente matemática e ciências têm muito a contribuir para a nossa sociedade, no mínimo partindo dessa concepção de que eu preciso entender o que eu estou vendo para saber se aquilo pode ou não ser uma verdade.